Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ponto de Encontro, todo sábado, 13h30 aqui na RS Play. Agradecendo ao nosso patrocinador, Auxiliadora Predial, e aos nossos apoiadores, Elo CrossFit, Sushi Zaco e Coisa de Vó. E no episódio de hoje, o nosso convidado vai falar sobre jiu-jitsu, defesa pessoal e até sobre geopolítica. Então acompanhem com a gente. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da RS Play o meu amigo Mohamed Gerard. Mohamed, por favor, te apresenta para a nossa audiência. Sou Mohamed Gerard, comissário de polícia, professor de jiu-jitsu e também tenho me aventurado em análises sobre geopolítica do Oriente Médio. Mohamed, então, começando já falando de esporte, como é que o esporte, o jiu-jitsu, entrou na tua vida? Cara, sempre me atraí muito por luta, desde pequeno, né? Muito mesmo. Eu lembro que eu era pequeno, morava no interior do Rio de Janeiro e eu tinha uma propaganda da Mocotó, né? que era um extrato lá e era lutando judô, né? A propaganda era de dois judocas. E eu queria porque queria lutar, né? Só que minha mãe nunca me permitiu, eu era muito pequeno e tal. E daí, com os 10 anos de idade, meu pai me matriculou no Karatê, lá em São Leopoldo, com o saudoso mestre Ademar Brandolfo. E dali foi uma paixão, né? Nunca mais saí do tatame. Foi sempre assim, fiz Karatê, fiz luta olímpica, fiz um pouco de judô também, fiz taekwondo, boxe um pouco. E daí aos 21 anos, já mais velho, né? Mas sempre assim, indo rato de academia, eu acabei entrando no jiu-jitsu. Descobri o jiu-jitsu, assim, um convite de um colega de faculdade, cara, e daí foi paixão, nunca mais larguei, né? Só já faz 21, já faz 32 anos já, né? Hoje tu tem uma academia, né? Tem uma academia que tem meu nome, né? Mohamed Gerard Jiu-Jitsu Club. Até eu botei meu nome, o pessoal, tu botou teu nome? Sim. Eu botei meu nome porque daí eu fico com a responsabilidade de manter a academia sempre. Muito bom. Porque apesar de ser policial, isso toma muito tempo da gente, então o Marcelo sabe que a gente trabalhou junto. Daí é uma forma de manter sempre vinculado com o tatame, né? Sempre estar supervisionando. Eu fiquei um tempo até um pouco afastado. E agora, ano passado, eu retornei, a gente retornou com força total. A academia está com lutador de MMA também, está bem bacana. Quais os valores que tu aprendeu com a luta lá quando tu era pequeno e hoje tu transmite na tua academia? Cara, eu acho que o principal é a disciplina, né? Aquele negócio, até eu falo que a academia é uma escola de disciplina. Jiu-jitsu é só uma cadeira, né? Por que isso? Porque disciplina é aquele negócio, dá uma ordem para ti mesmo e tem que cumprir. E isso é difícil, cara, até questões culturais nossas aqui do Brasil, né? Aquele negócio do jeitinho brasileiro, né? De ficar, eu consigo resolver de qualquer jeito. Quando tu é disciplinado, é diferente, cara. Com disciplina, tu chega onde tu quiser, né? Então, eu tento passar isso pra molecada. Eu tenho um projeto já faz quase 20 anos, já, que é o Lutador Cidadão, né? A gente pegou crianças carentes e hoje os meninos que eram crianças carentes, eu tenho um que é... Esse não é nem tão carente, porque tinha uma família até constituída, tá? Mas estava no projeto, é piloto da Força Aérea. Tá nem mais tão criança também. Exato, são todos adultos. Eu já estou na segunda geração, até uns filhos deles estão aparecendo agora lá na academia. Parabéns. Então, alguns são policiais, tem corretor de imóveis, tem de químico, tem de tudo, cara. Então, isso aí por quê? Porque tiveram disciplina através da academia, né? Mohamed, a gente sabe que tu deu aula no exterior também de jiu-jitsu, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho mais da tua origem, para a galera que está em casa entender. Sim, O que aconteceu? No final dos anos 90, teve um sheik lá da família real de Abu Dhabi, lá dos Emirados Árabes, que foi para os Estados Unidos para estudar, acabou aprendendo jiu-jitsu, né? E daí ele voltando para os Emirados Árabes, ele criou um grande torneio, que é o ADCC, né? Com um torneio que a gente fala de torneio de jiu-jitsu sem pano na época. Foi crescendo aquilo, né? E eu fui para lá, fui bicampeão em dois anos consecutivos, assim, na Liga Árabe, porque eu tenho origem árabe, né? Então eu pude lutar na Liga Árabe. Mas os melhores lutadores do mundo tiveram nesse torneio. Depois de um tempo, o atual presidente, que era irmão mais velho desse sheik, que é o sheik, o MBZ, que aí o pessoal fala, Mohammed bin Zayed, ele resolveu pegar um dos brasileiros que constantemente iam lá dar aula, né? Eu fui um deles também, que fui dar aula, pediu para dar aula para o filho dele. E o filho dele melhorou muito, muito, era o filho mais novo, um menino de videogame, né?
Como o menino melhorou muito, o pai dele chamou o Carlão, que é esse meu amigo, que é professor de jiu-jitsu, falou assim, eu quero botar nas escolas isso aqui. O que aconteceu? Daí, o Carlão me chamou, fui eu e mais 11 brasileiros para instituir jiu-jitsu nas escolas. E também a gente deu aula nas Forças Armadas, esse meio tempo, para a Guarda Real também. Bom, isso aí foi em 2008 já, foi quase um lapso de 8 anos. Hoje tem mais de 750 brasileiros lá nos Emirados Árabes dando aula de jiu-jitsu. Todas as escolas têm aula de jiu-jitsu, todas as bases militares dos Emirados têm aula de jiu-jitsu. Né? Isso acabou saindo para fora dos Emirados. Então, hoje tem um projeto no Catar, tem um projeto na Jordânia. Então cresceu muito a modalidade cresceu muito, virou quase que um esporte nacional para eles lá. E tu consegue ver alguma relação do jiu-jitsu com a atividade policial? Cara, toda, né, Marcelo? Toda. Porque eu acho o seguinte, é aquele trinômio, né? O policial tem que estar bem fisicamente, tem que saber, na questão operacional, saber trabalhar o seu material, principalmente a arma, né? Que a gente chama ferramenta, né? Não é uma arma, não, é uma ferramenta de trabalho policial, entre outras ferramentas. Né? E a questão tática. E eu e o Marcelo, a gente foi contemporâneo numa equipe que era da antissequestro ali da delegacia de roubos, a gente treinava constantemente. E a gente sabe que a questão do pessoal, do homem, ali por trás do uniforme, da arma, tem que estar bem treinado. E nada é melhor que a arte marcial, né? Porque a marcial já vem do militarismo, né? Então, se tu estiver bem preparado, né, consciente, ter a tua consciência corporal, o resto fica tudo mais fácil. Né? Então, isso aí eu acho fundamental para a questão policial. Né? E como que foi para ti essa transição para, de fato, ir para a vida policial? Como eu te falei, desde pequeno eu queria fazer jiu-jitsu e tal, e quando assim, pensei em ter uma profissão também, já na tenra idade lá, eu acho que 10, 12 anos, já queria ser policial. Então, o policial foi quase uma realização, né, cara, profissional. E eu lembro até que quando eu entrei na polícia, eu já era marrom de jiu-jitsu, estava pegando a preta. Na verdade, eu pego a preta antes da minha posse, e eu lembro que na época só tinha eu e o Rafão, que é um colega nosso, que a gente era preta de jiu-jitsu. Não tinha mais ninguém. Né? Mas com o passar dos anos, lá na nossa delegacia, que o Marcelo trabalhou, já 6 faixa preta. Então, assim, mudou bastante. Até o perfil dos policiais da época. Aquele policial tinha que assim, só da investigação e tal. Era meio descuidado. Hoje é totalmente oposto disso. A galera sai para um horário vai malhar, vai fazer um boxe, vai fazer um judô. Isso aí... Então, eu acabei sendo um desbravador na época, né, que era um diferente. Depois foi o contrário, né? Já era diferente quem não fazia um tipo de esporte, principalmente de luta. Né, cara? Tu acha que quem pratica uma arte marcial tem mais chance de brigar na rua? Cara, não. Impressionante, porque o cara que pratica arte marcial, eu vejo assim, ó, tu fica até longe de conflito, porque tu luta todo dia tu tá lutando, então tu não quer. E outra coisa, tu fica tão empoderado quando tu treina de verdade, tu sabe o que tu pode fazer com outra pessoa, que tu até releva, tá, tudo certo. O cara que luta, geralmente, ele é mais tranquilo. E no trânsito, é mais tranquilo, não tem como não. Né? E até na nossa profissão, enquanto policial, que a gente vive com estresse alheio, né? Às vezes, quantas vezes eu e o Marcelo, a gente entrava na casa das pessoas, cumpriu um mandado de uma ordem judicial e às vezes as pessoas não recebem aquilo muito bem, né? E até a gente entende, porque a gente ia buscar, às vezes, o que a gente chama de alvo, mas não era o alvo que estava ali, era o pai, o irmão. E as pessoas não entendem, mas a gente, enquanto lutador de arte marcial, a gente consegue manter a tranquilidade, né? Não entrar em... A gente fala assim, entrar em pânico, né? E até situações, né, que a gente já viveu, aí, situações de uma resposta armada, a gente conseguiu manter a tranquilidade. Até exatamente, questão do equilíbrio emocional, né? Equilíbrio emocional, até porque o Marcelo, por exemplo, é um competidor nato. Pô, ele vai numa competição lá no exterior, nos Estados Unidos, um ginásio cheio de gente, pressão, todo mundo te olhando, tu consegue manter uma tranquilidade para lutar. Então, quando tu transfere isso para uma situação real, tu também fica tranquilo. Né? É diferente de quem nunca viveu isso. Isso é importante. O Mohamed falou ali sobre quem luta, né, acaba sendo mais tranquilo. E eu queria deixar vocês aí que estão procurando um apartamento, estão querendo vender o seu imóvel, ficar mais tranquilo também. Então, escuta o recado do nosso patrocinador.
Auxiliadora Predial, desde 1931, auxiliando você a morar melhor. Na Auxiliadora Predial, um imóvel é vendido e alugado a cada 20 minutos. E mais 215 mil portas de condomínio sendo administradas no Brasil. Uma das maiores administradoras do mercado. Você quer comprar, vender, alugar ou ter seu condomínio melhor administrado? Acesse auxiliadorapredial.com.br. Linkando com o que a gente estava falando anteriormente, tem alguma situação que tu passou profissionalmente em que a luta te ajudou e tu consegue trazer pra gente? Poxa, cara. Várias? Eu acho que várias, cara. Várias, assim, questão assim de ter que algemar alguém que está nervoso, digamos, né? Reage, isso aí pra gente é tranquilo. É tranquilo em certa medida. Já conversei várias vezes com o Marcelo a respeito disso. Porque hoje, cara, a luta virou quase que o esporte nacional, né? Então, por várias vezes tu vai, por exemplo, executar uma prisão e quando chega o cara tem uma noção de jiu-jitsu, de boxe, entendeu? Já aconteceu várias vezes de chegar, cumprir o mandato de ter medalha do cara. Acontece? Acontece, né? Isso aí também não é um isolante, o cara faz arte marcial e não vai partir para o crime. Por que eu digo isso? Tem academias e academias, né, cara? Academias e academias. Principalmente nessa área do jiu-jitsu. O judô, ele é mais organizado, né, Marcelo? Porque foi uma organização que veio do Japão já certinha. Não tem assim, ó, a aula de judô de um professor é muito parecida com a de outro. Eles fazem... Tem uma formação, uma formação, uma metodologia única, né? E no jiu-jitsu acho que é mais personalíssimo, né? Então, como difundiu bastante, principalmente com o advento dos MMA, do UFC, que na época era Vale Tudo, né? Daí muita gente começou a fazer, então pegou tudo que é tipo de viés personalíssimo, né? Então tem gente que não cuida dessa questão da disciplina. Eu cuido, cara. O aluno chegou na minha academia, até o cabelo tem que estar cortado, né? Então assim, ó, eu busco isso, até porque eu passei pelo karatê, tive uma experiência com o judô, sou muito amigo do pessoal do Ferreira, da Gaba, lá em São Leopoldo, e eu sei que a disciplina ali, tanto no karatê como no judô, eu quis transferir isso para o jiu-jitsu. Eu tive a sorte também dos meus mestres na época, os dois, o Walter Matos e o Zé Mário Sperry, os dois são filhos de militares, né? O Walter era filho de general e o Zé Mário era filho de brigadeiro. Então, já vieram com uma formação mais rígida, né? Então, eu transferi isso para o tatame e eu consigo dar essa controlada na molecada. E também na academia é cheio de policial, cheio de militar do exército, né? De policiais militares. Então, a gente consegue manter essa disciplina. E nem sempre a gente encontra isso em outros lugares, né? Então, só complementando ali o que o Mohamed falou, né? Se para os policiais, né, já é difícil, quem treina, já é difícil de tu conseguir fazer uma técnica de algemação num cara que também treina, imagina para o policial que não treina, né? Então, imprescindível hoje em dia, né, quem trabalha na segurança pública, treinar. Fora do que tu já falou sobre tomada de decisão, o cara tá mais tranquilo para tomar a decisão. E a gente não fica assim, o policial fica menos violento, porque não precisa fazer uso da arma, não precisa fazer, no caso de um policial militar, precisa fazer o uso da tonfa, né? Ele consegue se controlar ali só com as mãos uma situação, daí ele já acaba com aquilo ali. Uma vez eu fiz uma interação com um colega, ele é sargento dos bombeiros do Paraná, e com outro camarada que é o Ian Bering, que é um professor lá do Rio. E o sargento me contando que ele botou mais de 10 caras para dormir numa briga de rodeio, né? Ele estava trabalhando na ambulância, olha só, na ambulância, deu uma briga generalizada, né? E ele falou, tem que tirar os caras daí ele ia lá. Como parar isso aqui? Dava um mata-leão bem feito, né? Com mata-leão, o pessoal, é perigoso. Não, se bem feito é ótimo, porque neutraliza o cara sem machucar, sem nada. Ele trazia para trás da ambulância, um policial militar pegava e chamava. Eu ia lá buscava outro, ele disse, buscou uns 10, né? E botava atrás da ambulância e ninguém via os caras. Então, ou seja, cara, tu imagina uma situação de um cara que não tem esse perfil técnico, daqui a pouco se apavora, usa a arma, daí dá uma tragédia, né? Mohamed, saindo um pouco da área da luta ali, do esporte, queria que tu me dissesse o que as pessoas no Brasil geralmente não entendem sobre a realidade do povo palestino. Cara, isso aí é um assunto muito complexo mesmo, né? Mas assim, ó, vamos tentar sintetizar ao máximo, né? O povo palestino é um povo indígena da região do Oriente Médio, né?
ele é descendente de todas aquelas tribos que passaram por ali, vai dos cananeus, que foi a tribo maior e originária, tem hititas, filisteus, hebreus, né? Enfim. E aquele povo acabou se constituindo, né, através do Islã, no século VII, constituiu um dos povos árabes, porque eles começaram a falar árabe. Da mesma forma que os libaneses também são descendentes dos cananeus e dos fenícios, começaram a falar árabe, os sírios a mesma coisa, né? Depois de um certo período, né, a Idade Moderna, os estados modernos, né, e depois da Primeira Guerra, a Europa, através da Inglaterra e da França, decidiu dividir aquela região, né, em países. E como existia já um grande movimento na Europa chamado sionismo, que era de judeus, de euro-judeus, que a gente fala, de judeus europeus, que eram perseguidos pela maioria cristã, por isso do antissemitismo, e depois da Segunda Guerra resolveram deslocar esses judeus para a área da Palestina, por uma questão histórica, religiosa, enfim, e estratégica. Hoje se vê muito que é uma questão estratégica. E o povo palestino, que era o povo originário, pagou o pato, né? Porque é a lei da física, não tem dois corpos, não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Então houve um deslocamento em massa de 80% da população em 1948, né? Foi o maior deslocamento, a maior limpeza étnica da história da humanidade, com 80% da população é deslocada, né? Então, desde aquela época, o povo palestino vive uma situação de limbo, não tem Estado, não tem cidadania, não tem passaporte, né? E são as lutas constantes ali da região. E daí tem aquele grande mosaico ali de nações e países artificialmente constituídos, não vamos poder negar isso, né? E questão do petróleo, então assim, é uma panela efervescida, né? Uma panela de água quente que tu vai botando vários temperos e ingredientes, né? E pode ser uma sopa quase desastrosa. A gente está vendo hoje o que acontece, né? Petróleo, religião, ponto estratégico, economia, né? Eclode em conflitos. E eu queria convidar você, que ficou mais interessado nesse assunto, a acompanhar o Mohamed nas redes sociais, que ele fala bastante sobre geopolítica, né? Ele participa de programas, de podcasts. E também agora nós vamos acompanhar junto com o Mohamed nosso quadro Ponto Pra Gente, mas não sai daí, que depois do quadro, o Mohamed vai demonstrar uma técnica de defesa pessoal aí para nós.